Estamos aqui no grupo Corações Ardentes, num aprofundamento com intimidade com Deus através das orações cristãs. Vamos ver várias orações. O primeiro vídeo foi sobre a Ave Maria e hoje o Frei vai falar um pouquinho, porque é uma oração um pouquinho maior, sobre a Salve Rainha, que rezamos muitas vezes, quando reza o terço, em vários momentos, às vezes em momentos de perigo. Sim, a gente reza Salve Reza Rainha. Salve Rainha. Tem lá um costume que quando a gente perde alguma coisa, reza Ave Maria, né? E depois quando a gente acha, a gente completa Mostrai no Jesus, alguma coisa desse tipo, que eu não estou lembrando agora, mas enfim, tem esse costume também. Se é verdade ou não é, eu já fiz isso algumas vezes, já encontrei o que eu precisava, mas de qualquer forma, é a oração, onde nós vamos dizendo Salve Rainha, e é ela que a gente vai refletir hoje, né, Frei? Sim, é uma oração muito bonita, faz parte da tradição da igreja, ela tem conteúdos bíblicos, a Bíblia está toda nela, mas também é parte do conteúdo da tradição. Olha que coisa E bonita. hoje nós vemos outra riqueza, né? Porque ela é uma oração que enriquece a nossa espiritualidade, porque ela é muito bem elaborada, ela é bonita, ela é gostosa de se rezar. Não é aquela oração... Eu gosto muito de rezar Salve Rainha. E a gente sempre reza assim com uma reverência. No momento do terço, quando o pessoal reza Salve Rainha, muitos rezam de joelhos. É verdade. Né? Muitos se prostram em oração. Ela é uma oração solene, digamos assim. E você já parou para estudar Salve Rainha? Eu nunca, Frei. Eis a questão, né? Vou estudar aqui hoje. Alguém já parou para ver o que ela tem a dizer, para observar o texto? Então pegue o seu caderninho de anotação. Isso. Se você tiver condições, escreva a Salve Rainha no seu caderninho, ou pegue da internet o texto, e depois a gente faz a leitura junto no vídeo. Você veja novamente o vídeo depois, olhando cada passagem dela, tá bom? Fica aqui a dica para você estudar. Algumas referências eu vou trazer, outras eu vou apenas mencionar aqui, mas a gente vai entender de um modo muito bonito a Salve Rainha. Então vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e rezando. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então é um texto muito bem elaborado, muito bonito, e que tem o conteúdo da fé, da tradição. Tanto da devoção popular, quanto da vivência de alguém que escreveu. Olha. Ele foi escrito por um monge chamado Hermann de Reichenau. E o que esse monge beneditino tinha quando escreveu? Escreveu lá no final do século XI, lá entre 1000 e 1100, digamos assim, depois de Cristo. O que ele vivia? Como que era a vida dele? Ele nasceu com deficiência. Ele tinha sérias deficiências físicas. Era muito limitado, mas era muito inteligente. Acabou entrando no mosteiro beneditino e viveu a sua fé apesar das limitações. Ele chegou a ser mestre de noviços enquanto morou no mosteiro beneditino. E ele escreve a Salve Rainha no momento de intensa angústia. Ele estava passando por um intenso sofrimento espiritual e também físico, consequentemente. E escreve essa linda oração. O finalzinho dela acontece que ela foi proclamada numa igreja, na catedral, né, numa catedral, e de repente São Bernardo de Claraval estava nessa catedral. E aquela partezinha final, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, foi São Bernardo quem acrescentou, né? Após ouvir essa linda oração, ele acrescenta a parte final dela. Vamos olhar para o texto da Salve Rainha, para a gente conseguir entender alguns pontos importantes. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia.
Na parte inicial, a gente saúda Maria, né? A saudação, assim como ave, salve rainha, né? A gente faz uma saudação a Maria. Esse salve, ele tem um sentido de alegra-te, de alegria. É um salve exultante. Salve Maria, exulta de alegria. Maria é aquela que é alegre, é exultante, porque está cheia de Deus. A rainha, ou seja, proclama Maria como rainha dos céus e da terra. Nossa Senhora, ela é rainha do universo, rainha do mundo todo, porque ela é mãe do rei. Nas tradições antigas dos impérios, não era a esposa do rei quem tinha tanto destaque, era a mãe do rei. A mãe do rei sempre levava o título de rainha e sempre estava ao lado do rei, junto com ele. A rainha esposa é chamada de rainha consorte, né? Então, ela é uma rainha agregada, ela entra para o reinado como agregada. Até porque não tem laço. Não tem laço sanguíneo. Agora, a mãe do rei é quem tem o status, é quem tem o nome. Então, proclamar rainha, Maria como rainha, é proclamar Maria como a mãe do rei, a mãe que tem laço sanguíneo com aquele que é o rei. Então, ela herda esse título nobre, né, por sua maternidade. Mãe de misericórdia, o texto está falando para nós que Maria é a mãe da misericórdia, ou seja, é a mãe dos pecadores. Quando falamos da misericórdia, nós falamos que existe aquele que é misericordioso e existe aquele que precisa da misericórdia. Então, salve rainha, mãe de misericórdia, está dizendo, nós precisamos dessa misericórdia, nós somos dependentes da misericórdia. E Maria tem acesso a essa misericórdia e pode concedê-la a nós, pode oferecer a nós. O Papa Pio XII, lá em 1954, disse: Maria é rainha mais do que qualquer outra criatura, por razão da excelência de sua dignidade e por ser a mãe do Rei dos Reis. Também o título Mãe de Misericórdia, que se inspira lá em Lucas, capítulo 1, versículo 50, nos mostra que Maria ela é um canal da graça. Se aqueles que precisam de misericórdia recorrem a ela, eles alcançam a misericórdia, porque ela é a mãe misericordiosa, a mãe que oferece a misericórdia. Ela é um canal dessa bondade. Vida, doçura e esperança nossa, salve. Então Maria é vista como aquela que gerou a vida, ela deu a vida ao Filho de Deus, ela deu a carne a esse Jesus, né? Então ela tem o dom da vida e o dom da vida divina, porque ela gerou a vida com V maiúsculo, que é Cristo, a própria vida, né? E no Magnífica, ela exalta a ação vivificadora de Deus. O Senhor fez por mim maravilhas, grande é o seu nome, né? Então o Senhor, através de mim, realizou a obra da salvação, deu vida ao mundo inteiro. Então Maria é mãe do Filho de Deus, deu vida a Jesus e por meio dela também deu vida ao mundo inteiro, a vida nova em Cristo Jesus. Doçura, Maria Santíssima é o olhar doce, o olhar amoroso de Deus. Então ela é aquele olhar materno mesmo, né? A gente ressalta a sua doçura, a sua caridade, o seu amor, sua benevolência. Quem não gosta de um olhar amoroso da mãe que ampara, que acolhe, que protege. Então ela tem essa doçura no seu olhar e gera em nós o conforto, o alívio, né? O consolo, o apoio. Isso quem diz é Bernardo de Claraval, né? Ao falar sobre Nossa Senhora. E ela também é esperança. Por que Maria é esperança? Porque ela é a última esperança do pecador. Ela é aquela que intercede pelos pecadores. É aquela que olha para nós e oferece a oportunidade até mesmo àqueles que perderam a oportunidade. Né? Então ela é a nossa última esperança. No momento do julgamento, como a gente já disse aqui na Ave Maria, mas no momento do julgamento a gente olha para Maria e pede como última esperança. São Boaventura, eu repito sempre isso, que é uma frase linda, né?
São Boaventura dizia que se ele estivesse sendo julgado, estivesse sendo condenado no julgamento final, ele iria se apegar ao manto de Maria e pediria que ela lhe ajudasse, né? Bonito, Então né? ele ia atarracar na barra da saia da mãe e ia falar, eu não quero ir para o inferno, me tira dali. Faz isso quem né? confia, né? E confia na proteção da bonito. mãe. E aqui nós temos essa Maria, que ela é a esperança. Ela é a nossa esperança. Quando tudo parecer desesperança, Maria nos ajuda. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. O termo correto é esse mesmo. A vós bradamos, ou seja, a vós clamamos, a vós gritamos. O brado, ele é um grito de força. Bradar, você dar um brado, é você dar um grito forte, né? Vitória, por exemplo, numa guerra, o brado de vitória na guerra é aquele brado forte. Vencemos, ganhamos, né? O brado de súplica é um brado forte. É um socorro. Socorro, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, a vós bradamos, a vós gritamos com força, com todas as nossas forças. O brado é como se fosse aquele último grito desesperador que alguém pode dar pedindo socorro. Então, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva. Por que degredados? Degredados porque nós somos desterrados. Estar degredado é estar fora do seu lugar. É você ser tirado da sua terra, tirado do seu lugar. Os negros da África que vieram para o Brasil sendo escravizados foram degredados. Nós fomos degredados do Jardim do Éden. Ou seja, nós perdemos o Jardim do Éden. Então o texto diz, os degredados filhos de Eva. Nós somos herdeiros de Eva, somos filhos de Eva, mãe dos viventes, mas estamos degredados. Fomos expulsos do paraíso. Perdemos a nossa pátria. Então nós clamamos, ó Maria, nós clamamos, nós perdemos a nossa pátria. O nosso lugar não é aqui. Estamos aqui vivendo num lugar que não é nosso. Lindo, né? A gente muito. é como um exilado, né? E nós estamos clamando a ti. O texto também continua. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E aí o texto já se volta para o eu particular. É a oração suplicante do fiel. É também um tom bíblico. A oração aqui ela ganha um sentido mais bíblico, mais de salmos, né? O vale de lágrimas que aparece aqui remete ao livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Então o texto está dizendo, nós suspiramos, nós não temos mais para onde correr. Então a vós nós suspiramos, a alma suspira por Deus, minha alma anseia por ti, ó Senhor, minha alma tem sede de vós. Então olha Maria, a vós nós suspiramos, nossa alma está suspirando em lágrimas. Nós estamos aqui desesperados pedindo o vosso socorro. Desesperados por quê? Porque a gente está passando mal? Porque está na doença? Porque está na crise? Não. Desesperados porque o pecado está dominando sobre nós. Porque somos pecadores. Temos a marca do pecado, não mais a marca da promessa, né? Nós estamos todos repletos de nossos pecados e falhas. Nós não somos merecedores da graça. Então nós suspiramos, choramos desesperadamente. E ele aprofunda a coisa. Olha como o autor foi forte, né? Gemendo, chorando no vale de lágrimas. Então a gente chora, a gente está clamando. O vale de lágrimas aqui, o que é esse vale de lágrimas? É o vale dos pecados, né? Nós estamos em meio aos pecados. Nós estamos nesse mundo, nós não podemos sair daqui. Nós estamos presos nesse lugar. E nós clamamos o socorro, né? Então não está falando do meu sofrimento apenas pessoal, mas está falando do pecado, da situação de pecado, do mundo ao qual estamos ligados e não conseguimos nos desligar enquanto não morrermos e formos chamados para o céu. Então nós estamos num vale de lágrimas. O mundo é um vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. O título de advogada é encontrado nos santos padres da igreja, lá nos primeiros cristãos, e também é encontrado no magistério da igreja. Maria é advogada. O que é advogar? É defender a causa de alguém. O termo advogar significa defesa da causa de alguém. Maria é nossa advogada, é aquela que defende a nossa causa. Então, eia, pois, advogada nossa. Nossa Senhora defende a nossa causa e olha por nós. Está ao nosso lado nos ajudando. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Ou seja, olhai para nós. Na Bíblia, o termo olhar significa colocar sob a guarda, sobre a proteção. Então, voltai para vós o seu olhar, ó Deus, ou seja, me coloque sob a sua proteção. Enquanto se olha, se protege. É isso que a tradição bíblica ensina. Estar sob o olhar de Deus é estar sob a sua proteção. Estar sob o olhar de Maria é estar sob a sua proteção. Então o autor está dizendo, Maria, olha para mim. Coloca o teu olhar sobre guarda, mim. Me protege, me ampara, me defenda, me ajude, esteja comigo. Então que o teu olhar esteja voltado para mim. Para no momento da necessidade eu pedir seu socorro. Essa questão do olhar misericordioso pega um pouquinho lá de Números, capítulo 6, versículo 26, onde Deus volta o seu olhar misericordioso para nós. É a oração que a gente sempre faz, a oração de São Francisco. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. O olhar de Deus, o olhar de Maria são associados aí. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Daqui a gente não precisa comentar muita coisa, mas depois deste desterro, ou seja, depois que nós formos colocados de volta para a vida nova, quando o desterro é estar fora da terra, exilado, como está também associado lá atrás que eu disse. Depois que esse exílio passar, depois que eu conseguir voltar para a vida eterna, quando eu for chamado para a vida eterna, quando eu morrer, mostrai-nos Jesus. Gente, que bonito, né, Frei? É bonito, né? Nossa, então, quando eu morrer, permita-me que eu veja a face de Jesus, me mostra que é Jesus. o fruto do teu ventre. Que bonito. Ou seja, me mostre o teu filho, ó mãe, quando eu chegar na vida eterna. Não permita que eu fique longe da vida em Cristo. Não permita que eu não veja Jesus, Faça com que eu veja Jesus na outra vida. Eu quero ver Jesus. Então, ela é um pedido também para que a gente... E olha que bonito, Olha que bonito. Me mostra, como se diz, quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus através da senhora. Que a senhora me ajude, me leva. É a senhora que vai me levar. Que bonito. Então, é um caminho de salvação, passar pela morte e encontrar a face de Cristo. Contemplar a vossa face é o que eu desejo ao Senhor. Está no Salmo, no livro dos Salmos. Então aqui também a gente encontra isso. Mas tem várias passagens, que remetem a isso. E quando fala bendito o fruto do teu ventre, lembra a Ave Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 42. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Essa passagem, por fim, foi acrescentada por São Bernardo de Claraval. Diz a tradição que ele ouviu essa linda oração enquanto estava numa catedral, e ficou encantado com essa oração. São Bernardo de Claraval é um dos maiores cantores, um dos maiores teólogos que estudaram Maria e que falaram de Maria. Então, São Bernardo tem obras espetaculares sobre Nossa Senhora. É um dos grandes defensores de Maria, São Bernardo de Claraval. E ele completa, então, com essa oração. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Ele completa a prece dessa forma. Algo que ficou muito bonito na igreja. A gente conclui, então, lembrando que é uma oração que saúda Maria, que pede que Maria ajude-nos na caminhada de fé, pede que Maria interceda por nós na morte, e pede que Maria nos mostre o rosto de Deus na vida eterna. Nossa, coisa Olha que lindo, Então é como se fosse uma caminhada. Era uma oração que perpassa a nossa vida e nos ajuda a chegar até Jesus.
Que bonito! Eu nunca tinha ouvido, né, essas coisas sobre a Salve Rainha. Estou aqui aprendendo junto com você e isso vai fazer toda a diferença quando a gente for rezar a Salve Rainha de novo, né? Seja em qual momento for. É a Virgem Maria, nossa mãe e nossa Rainha. 2 aprofundamentos sobre orações marianas. Hoje, Salve Rainha. O vídeo anterior, Ave Maria. Amanhã não, o próximo vídeo, Veni Creator. Já ouviu falar sobre essa oração? Já rezou ela alguma vez? Seja qual for das perguntas, a resposta a essas perguntas, no próximo vídeo aqui nós vamos reconhecer, aprender e entender o que é essa oração, que é uma grande invocação ao Espírito Santo, não é, Frei? Sim, Veni Creator é a oração por excelência da igreja para invocar o Espírito Santo. Então vamos aqui pedir a bênção de Deus por essa senhora que é a nossa Salve Rainha. Não esquece, se inscreve no canal. Não é só esses vídeos que nós temos aqui no canal da comunidade, existem outros, inclusive, de oração. E você clicando no sininho, né, se inscrevendo, clicando no sininho, você ativa as notificações. Deixa seu comentário também dizendo o que ficou mais forte para você, aquilo que encheu mais o seu coração. Isso é muito importante porque a gente vai tendo aí um feedback. Compartilha. Certamente aquilo que a gente aprendeu hoje, muitas pessoas não sabem e ficarão sabendo através de você, tá bom? Nós vamos pedir a benção de Deus através dessa Nossa Senhora, que é nossa mãe, que é nossa rainha, que é mãe de misericórdia, que é a esperança nossa também. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.